Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 5, continuar então a falar aí do direito das coisas. E hoje nós vamos falar então sobre a posse, que inicialmente já vamos perceber que é em volta de muitas polêmicas. A começar, inclusive, pelo seu próprio conceito, pela sua própria definição e a natureza jurídica dela. Então, vamos dar início aqui a partir de um conceito doutrinário muito interessante que é dado pelo professor Caio Mário da Silva Pereira. Olha aí então na sua. Veja só, para o Caio Mário da Silva Pereira, a posse é uma situação de fato em que uma pessoa que pode ou não ser a proprietária exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a. Veja só, nessa conceituação feita pelo professor Caio Mário, nós temos aí inicialmente ele dizendo que é uma situação de fato. E aí surge uma primeira polêmica doutrinária. Afinal, posse é situação de fato ou é um direito? Eu posso então falar em um direito de posse? E, inclusive, se há esse direito de posse, qual que é a natureza desse direito de posse? Então, nós ficamos, portanto, com essa dúvida. A posse é um fato ou um direito? E aí, então, precisamos nos debruçar em toda a doutrina aí e verificar as diversas posições existentes. Para aqueles que entendem da posse como um fato, vão entender que é uma situação de fato da relação da coisa com seu possuidor, existindo independentemente das regras jurídicas. E veja, faz sentido até certo ponto. E por que faz sentido? Porque no momento em que eu estou aí com a coisa em meu poder, eu tenho a posse dela. E não é uma lei, não é uma regra jurídica, uma norma jurídica que vai determinar essa posse ou não, mas sim a minha relação com essa coisa, com esse objeto. Então parece que a posse como um fato inicialmente faz sentido. No entanto, já vendo pela próxima corrente que nós temos, para falar da natureza jurídica da posse, nós vemos que ela parece incompleta para explicar o fenômeno. Olha aí, então, na sua a segunda corrente, que vai dizer, então, que a posse, na verdade, é um direito. E aqui a gente pega muito bem aqui a ideia do Hering e tudo mais, que vai falar que a posse é um interesse juridicamente tutelado. E se é juridicamente tutelado, interessa ao direito proteger a posse, então ela não pode ser diferente de ser um direito em si. E mais, veja que o próprio ordenamento jurídico vai trazer instrumentos próprios para a proteção da posse. As ações possessórias, por exemplo, reintegração de posse, manutenção da posse, interdito possessório, que nós já vamos aí estudar, ou melhor dizendo, interdito proibitório, que nós vamos estudar adiante. E daí então, veja que na estreita ideia do Hering de que a posse é derivada da propriedade, e se entendemos que a propriedade é um direito, sendo um reflexo dela, não se pode desnaturar, mudar a natureza jurídica da posse. Então, se é desdobramento do direito de propriedade, então há também o direito de posse. Né? Então, veja, estamos aqui diante de duas grandes correntes, uma entendendo como fato, outra entendendo como um direito. E daí existe a terceira corrente, que a gente fala que é a corrente mista ou híbrida, que vai falar que há combinação desses dois fatores, que a posse é um fato e um direito simultaneamente. E por que disso? Combinando o que as duas correntes dizem. Veja só, vai dizer aqui então que a posse é uma situação de fato
que vai encontrar tutela no direito. E que a partir dessa constatação da situação de fato, surgirão efeitos jurídicos. Então, veja, eu tenho uma situação de fato com a coisa e o direito vai se atentar a essa situação de fato e, a partir disso, criará consequências jurídicas para proteção, para perda, para manutenção dessa posse. Então, essa terceira corrente tenta combinar um pouco do que há de melhor entre as outras duas. Daí você pode me perguntar, afinal, qual que é a corrente que prevalece dentre essas três? E vou dizer aí para vocês que não há exatamente uma corrente vencedora, até porque essa discussão inicial tem pouca importância, digamos assim, prática, em razão de que nós temos os instrumentos previstos no direito para a proteção da posse e, classificando ela como uma situação de fato ou como um direito em si, ainda assim eu poderei me valer dos instrumentos próprios para a proteção. Mas parece que, atualmente, pelos autores contemporâneos, a posse tem sido entendida como um direito, tá? Justamente porque nós temos todos esses instrumentos jurídicos de sua proteção. E aí surge um segundo questionamento acerca da posse. Afinal, se ela é um direito, qual que é a natureza jurídica desse direito? É um direito real ou é um direito pessoal? E a questão aqui é bastante pertinente e bastante interessante. Vamos dar uma olhada nos argumentos? Olha só. A primeira corrente, que entende como a posse como um direito real, vai dizer que a coisa, né, é o objeto da relação e não a prestação que é o objeto da relação. Porque quando falamos num direito pessoal, falamos num dever de prestar alguma coisa. Então, o objeto é a prestação em si, cumprimento daquela obrigação. Enquanto que na posse, estamos falando de uma coisa que é objeto das relações possessórias. E mais, você tem, além disso, uma eficácia erga omnes, ou seja, contra todos. Você tem aí a possibilidade de exigir dos terceiros, dos demais integrantes da sociedade, que respeitem a posse que você tem daquela coisa. Por isso, então, eficácia erga omnes, que é própria aí da natureza de um direito real. E mais, a gente tem aqui que há uma atuação imediata do titular, sem necessidade de colaboração de terceiros. E o que eu quero dizer com isso? Vamos comparar aqui com uma prestação como obrigação. Se eu tenho direito de crédito, do outro lado, há o dever de pagar a dívida. Então, eu preciso que a outra pessoa, que o outro sujeito coopere, cumprindo o seu dever, para que eu tenha aí a satisfação do meu direito. Mas, na posse, isso não existe. Na verdade, eu tenho aí a possibilidade de exercício do meu poder sobre a coisa, independentemente da intervenção dos terceiros. É a relação minha com a coisa em si. Por isso, teria natureza de direito real. Agora, existem aqueles que vão, então, discordar dessa natureza, dizendo que, na verdade, a posse é um direito pessoal. E quais motivos eles dizem isso? Na sua tela. Primeiro, vai dizer o seguinte, que a posse não está prevista como um direito real. E como nós vimos na aula passada, os direitos reais são taxativos. Logo, deveria constar a posse no artigo 1225 do Código Civil, o que não está presente. E mais, se formos olhar aí a distribuição da matéria no Código Civil, nós vamos reparar
que a posse está dentro do direito das coisas, mas não dentro da parte que trata do direito real, dos direitos reais. E por isso, então, seria aí um indício muito forte que a posse não é um direito real, mas um direito pessoal. Mais ainda, outros argumentos, que não é preciso registro da posse no cartório de imóveis, sendo que os demais direitos reais precisam passar por esse registro para ter validade, para ser oponível erga omnes e tudo mais. E que não há direito de sequela, ou seja, aquele direito de perseguir o bem, se o terceiro, aí que for o atual possuidor, estiver de boa fé. Se fosse um direito real tradicional, como todos os outros, independentemente de o terceiro estar de boa fé ou de má fé, eu teria o direito de sequela, perseguiria a coisa e pegaria para mim novamente. Agora, se há somente posse, o meu direito de sequela fica limitado ao terceiro de má fé, porque o terceiro de boa-fé será mantido na posse da coisa, conforme o artigo 1212, que nós vamos estudar com maior detalhamento mais para frente aqui na nossa disciplina. Bom, veja, então entendido aqui posse como direito real ou direito pessoal. Mas há ainda uma terceira corrente que vai trabalhar que a natureza jurídica da posse como direito poderá variar como direito real ou direito real e pessoal a depender das circunstâncias. Olha aí então, veja só, entendida a posse aqui como um direito real, quando o possuidor for aí proprietário também do bem, porque a posse decorrerá do seu direito de propriedade. Afinal, a propriedade tem consigo os poderes de uso, gozo, reivindicação, né, da coisa, então, e de disposição da coisa também. Então, veja que nós estamos falando aqui de uma decorrência do próprio direito de propriedade, por isso ela teria a natureza de direito real. Por outro lado, quando agora estamos falando de um título que concede provisoriamente parcela do domínio sobre a coisa, então, quando falamos aí de um contrato de locação, uma promessa de compra e venda, um contrato de usufruto, penhor, dentre tantos outros exemplos, daí nós estamos falando de uma mistura de um direito real e pessoal. Por quê? Porque nós temos aqui uma situação em que para aquele que é, por exemplo, locador, ele tem um direito real sobre a coisa. Então, ele é proprietário do bem e possuidor indireto, conforme nós já vamos estudar adiante. E o locatário, ele é possuidor direto da coisa, podendo exercer o seu direito real, porque ele pode exercer seus poderes sobre a coisa, e, ao mesmo tempo, decorre esses poderes de um negócio jurídico com obrigações, deveres, como locatário. E por isso teria também esse aspecto do direito pessoal. Logo, combinando aqui, então nessa situação, a posse como um direito real e pessoal, quando existe esse título antecedente que concede a posse para a outra pessoa. E por fim, veja só aí também na sua tela, que temos essa terceira desdobramento dessa corrente, que vai falar que não é nem direito real, nem direito pessoal, quando há uma situação fática e existencial de apossamento e ocupação da coisa. O que significa isso? Quando aquele que agora é possuidor ocupou, se apossou da coisa originariamente. Ou seja, não havia antes qualquer possuidor, proprietário da coisa, não houve negócio jurídico anterior. E ele, então, adquiriu a posse, aí simplesmente por se apossar daquela coisa. Por essa razão originária, não haveria falar em direito real nem pessoal, mas um direito aí subjetivo diferente, que é
próprio aí da posse, não se encaixando nas demais classificações. Veja, também não há aqui uma convergência da doutrina, não há um pensamento majoritário. Parece, a meu ver aqui, que há uma maior tendência a considerar como um direito real, tá, de posse, mas ainda assim objeto de tantas críticas que eu trouxe aqui para vocês de pensamentos distintos, tá? Só para trazer aí para vocês então essa polêmica doutrinária. Mas as polêmicas ainda não se encerraram, porque nós temos ainda uma outra questão. Por quê? Para explicar a posse, nós temos também teorias que tentam explicar o que é ela. Quando se caracteriza? Quando estamos diante de uma posse e não de uma detenção ou qualquer outro direito real possível. E surgiram, então, duas grandes teorias para explicar: a teoria subjetiva da posse e a teoria objetiva da posse. Vamos entender primeiro a teoria subjetiva. Aí na sua tela. Para a teoria subjetiva, nós entendemos que a posse ela é composta pelo corpus e pelo ânimus, ou seja, um elemento material e um elemento psíquico. E aqui nós atribuímos a criação dessa teoria subjetiva da posse ao Zavini, né? Que então compreendeu esses dois elementos necessários para a constituição da posse. Então veja, o que seria esse elemento material, o corpus? Seria o controle material, o poder físico da pessoa sobre a coisa. Entenda o seguinte: precisa o possuidor exercer fisicamente a posse sobre aquela coisa. Precisa estar no seu controle. Então, digamos aí, está nas mãos daquela pessoa, está no seu campo de vigilância. Só assim que falaríamos aí no corpus, nesse elemento presente para a posse. E o ânimos? Olha aí o conceito do ânimos. O ânimos é a intenção do possuidor de exercer o direito como se proprietário fosse. Ou seja, vontade de ter a coisa como sua. Então, ele tem que não só agir como se fosse um proprietário, como se ele tivesse a propriedade, como ele tem que ter a intenção de ser proprietário. Essa vontade, esse elemento subjetivo, veja, que daí caracteriza a teoria subjetiva da posse, é que vai, combinado com aquele poder físico, criar, então, o direito de posse, né, a situação, melhor dizendo, aí, de fato, de posse para aquela pessoa, para aquele indivíduo. Veja, a teoria é interessante, mas nós temos alguns problemas. E o primeiro problema aqui, mais evidente, é comprovar essa intenção do possuidor de exercer o direito como se fosse proprietário, essa vontade de ter a coisa como se fosse sua. Porque, veja, nem sempre alguém que está com a coisa tem a vontade de ter a coisa como sua. E olha, se nós tirarmos esse ânimos, deixarmos só o corpus, veja que nós temos outra figura jurídica. Olha aí na sua tela. Nós temos, sem o ânimos, tendo somente o corpus, a mera detenção da coisa, que nós já vamos estudar adiante para ver o que é a detenção. Mas entenda o seguinte, que a mera detenção, que é definida pela legislação quando há detenção e quando há posse, ela aí afasta muitas medidas, muitos instrumentos para a defesa da coisa. Um detentor, por exemplo, pelo nosso sistema, não poderia propor uma ação possessória, não pode fazer a defesa da própria posse, né? Afinal, ele não possui posse, possui detenção. E só o problema que a gente tem aqui nessa teoria. Vamos imaginar um contrato de locação. O locatário, ele pode ter poder físico sobre a coisa. Por exemplo, está lá vivendo naquele imóvel. Mas ele tem vontade de ter a coisa como sua? Veja, até poderia ter em algumas situações, ter vontade de adquirir aquele imóvel. Mas, normalmente, a vontade dele, a intenção, é de ser locatário, é de alugar a coisa.
uma relação jurídica distinta. Logo, pela teoria subjetiva, o locatário não seria possuidor da coisa, mas seria mero detentor. Sendo mero detentor, um locatário, por exemplo, não poderia se valer das ações possessórias, o que é contrário às disposições do nosso sistema jurídico brasileiro. Por isso, então, a teoria subjetiva não parece se encaixar com aquilo que foi desenvolvido no nosso direito. Então, nós temos que pensar na próxima teoria, que é a teoria objetiva da posse, desenvolvida pelo Ehring. Olha na sua tela. Pela teoria objetiva da posse, a posse é um mero exercício da propriedade. Então, nós já entendemos aqui que a posse é um direito, então um reflexo da propriedade derivada dela, e que daí, então, podemos analisar pelos dois elementos, o corpus e o animus. Mas aqui, o animus perde muito mais a força na sua análise. Em razão, veja, teoria objetiva da posse, não falarmos aqui tanto da intenção em si. Veja só, o corpus, entendido como uma relação exterior entre o proprietário e a coisa, aquela aparência de propriedade. Ou seja, o que vai interessar aqui é a conduta externa da pessoa semelhante à de um proprietário, sem que necessariamente haja um poder físico sobre a coisa. Enquanto que o animus, esse elemento interno ao corpus, é a vontade de proceder como procede habitualmente o proprietário, independentemente de querer ser dono. Vamos pensar aqui num exemplo para diferenciar essas duas teorias. Imagine que você entra na sala da PUC, já voltamos no presencial, e você vê então uma mochila colocada ali numa carteira. Pela teoria subjetiva, nós teríamos posse de alguém nessa mochila? Não. Por quê? Porque não há o exercício de um poder físico sobre essa coisa. Não havendo posse, não havendo essa situação de fato, não poderia caracterizar, portanto, como uma posse. No máximo aí, nem dá para caracterizar como detenção, porque não falamos aqui, falamos de ausência de corpos, só haveria talvez um animus, que seria uma situação imaginária daquele que se diz possuidor daquela mochila. Mas pela teoria objetiva, veja, ter colocado a mochila naquele local que, convenhamos, é incomum ter aí uma mochila simplesmente colocada, porque não estamos falando de uma loja que vende mochilas, não falamos aqui de um local próprio para aí criação, ou então feitura de algumas mochilas, ali se dá a entender que alguém deixou a mochila lá. Logo, é posse, né? É um objeto de posse de alguém que largou a mochila naquele local. Então, pela teoria objetiva da posse, veja que há aí uma conduta externa, há aí um proceder como proprietário, de ter deixado, ainda que tenha colocado a mochila naquele local, mas pela organização, pela forma como ela está e colocado numa carteira, presume-se que alguém é possuidor, que alguém então está aguardando talvez aí o início da aula e só reservou uma cadeira. Mas a mochila é de posse de alguém, tá? Então veja, como interessa muito mais para a teoria objetiva essa externalização do que a vontade em si de ser proprietário, de querer ser dono da coisa. Mas não, é o agir como se agiria um proprietário, mostrando então que há posse sobre aquilo. Que há então, de certa maneira, um interesse econômico sobre essa coisa. E aí você vai perguntar, afinal, qual que é a teoria adotada pelo Código Civil? Nos parece, então, pelo artigo 1196 do Código Civil, que a teoria adotada é a objetiva. Olha aí na sua tela. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, veja, não se fala aqui de intenção de ser proprietário, mas
de você exercer algum desses poderes, externalizar isso, agir como se fosse proprietário, é o suficiente para caracterizar a posse. Bom? Muito bem. Dito isso, então vamos entender o que é detenção, que eu fiz referência aí anteriormente para vocês. Veja, a detenção tem também outros nomes conhecidos que são ruins em razão de poder trazer aí confusão no momento de distinção dos institutos. Mas ela também é chamada de posse desqualificada ou posse degradada. O Código Civil de 2002 já abandonou essas expressões e fala em detenção. E daí então, aquele que ele aponta expressamente como detentor é, como eu falei para vocês, aquele que não pode se valer de tutela possessória ou até mesmo se utilizar do uso capião. Ou seja, não tem como ele adquirir a propriedade por meio do uso capião, afinal, a uso capião ela é aí uma decorrência da posse prolongada, pela decorrência de um período de tempo, de uma prescrição aquisitiva aí para o bem, né, para o domínio da coisa. Então, veja, o detentor ele está aí um nível, digamos, abaixo da posse, porque ele não pode se valer de nenhuma tutela possessória, tampouco adquirir o bem por meio da uso capião. E quais são as hipóteses em que o Código Civil determina que serão detentores e não possuidores? Olha aí na sua tela. Primeiro caso que nós temos são dos fâmulos da posse, também chamados de servidores da posse, que estão previstos lá no artigo 1198 do Código Civil. E que, aqui veja, ele tem o poder, o detentor, de exercer a legítima defesa da posse. Então, se alguém está invadindo, se alguém está, então, aí prejudicando a posse de alguém, o detentor pode exercer essa legítima defesa para proteger, afastar aquele que ataca a posse. Mas ele não pode se valer da medida judicial, das ações possessórias para tanto. Qual que é o exemplo mais claro de fâmulo da posse? O caseiro. Veja, se você contrata um caseiro para cuidar aqui do seu sítio, de uma casa de praia e tudo mais, veja que ele é mero detentor. Ele está subordinado, obedecendo ordens daquele que é o proprietário e possuidor da coisa. E ele, então, pode exercer legítima defesa, digamos que alguém tenta invadir a casa, ele pode se utilizar dos meios adequados e necessários para repelir aí esse ataque à posse, mas ele não pode propor ação possessória, não pode, então, responder por uma ação possessória. Vamos ver a regra geral, então, que está lá no artigo 1198 do Código Civil. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento de ordens ou instruções suas. Pensa aqui o caso do caseiro, como se encaixa perfeitamente nessa descrição. E o parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se de modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. Bom? Então veja, ele teria que provar, por exemplo, o caseiro, que ele não mais está em cumprimento de ordens, que não está conservando a posse em outra pessoa, para encerrar essa relação de detenção e iniciar uma relação de posse, né? E daí então ele poder aí atrair para si todas as consequências jurídicas e as tutelas possessórias. Bom, então, primeiro caso aí do fâmulo da posse, né? Um caso aí clássico então de detenção. O segundo que nós temos, olha aí na tela, né? São os atos de permissão ou tolerância, que estão lá no início do artigo 1208 do Código Civil. Que são os casos aqui de hospitalidade, hospedagem, principalmente por relações de parentesco, que a gente tolera o exercício de poderes sobre a coisa em nome próprio,
sem que o possuidor indireto perca seu status de possuidor. E daí nós temos uma distinção doutrinária, que a permissão ela é expressa e a tolerância ela é tácita. Imagine aquela situação em que você aceita que alguém more, por exemplo, na sua casa lá, temporariamente, porque, por exemplo, a pessoa foi despejada, a pessoa não tem onde morar, você quer dar uma ajuda para alguém, e daí você deixa, por exemplo, ela ficar lá num quartinho, em um local específico, morando um pouco lá, para até consiga restabelecer a sua vida. Essa situação é um ato de permissão ou tolerância, que não implica em posse, mas em mera detenção. Vamos dar uma olhada lá no artigo 1208? Olha aí na sua tela. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. E daí o próximo caso que nós vamos ler, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. E aqui, então, esse final do dispositivo do artigo 1208 já traz a terceira hipótese. Então, a prática de atos de violência ou de clandestinidade também mantém a detenção. E o que é esse ato de violência ou clandestinidade? Nós vamos estudar o caso de posse injusta, violenta ou clandestina. E ver que é bem diferente do caso de detenção violenta ou clandestina. Violência atribui aqui a uma causa de agressão. Então, se utiliza da força física de forma então agressiva para retirar aí a posse de alguém, a detenção de alguém de um bem para que se pegue para si. Agora, clandestinidade é aquela ideia do uso oculto da coisa, sem que o possuidor saiba que está sendo utilizada essa coisa. Então, veja, na clandestinidade, embora possa ser ostensiva para terceiros, para o possuidor é oculta, porque ele não sabe que você está usando clandestinamente aquele bem, tá? Olha só, qual que é a diferença entre a detenção violenta e clandestina para a posse injusta, violenta e clandestina? A detenção está ainda no momento em que se está realizando a violência ou a clandestinidade. Então, enquanto eu pratico, por exemplo, a agressão, eu estou aqui numa detenção violenta desse bem. Portanto, não dá início à contagem de posse. Agora, cessada essa violência, essa agressão, eu terei agora posse injusta desse bem, mas a injustiça classificada pela violência. Então veja, enquanto eu pratico agressão, detenção, encerrada aí a violência, agora então a posse que eu tenho desse bem é uma posse injusta, violenta, que terá efeitos jurídicos vários que nós já vamos estudar mais para frente. Só estou aqui diferenciando para ficar claro que detenção e posse injusta não são a mesma coisa, são momentos diferentes em que elas ocorrem. E, finalmente, nós temos aqui, como terceira hipótese, tá, a detenção de bens públicos, em razão de que bens públicos não podem sofrer uso capião, conforme o artigo 100 do Código Civil e dispositivos constitucionais. Se não tem como você ter uso capião de bens públicos, então não corre aí o prazo de posse, não a posse. Há, portanto, mera detenção, tá? Embora existam doutrinadores discutindo essa questão e defendendo que para bens dominicais, ou seja, bens desafetados pelo poder público, poderia haver posse e inclusive aí ações possessórias protegendo esses bens pelo particular. Agora, outros falam ainda que em contratos de concessão feitos com o poder público, aquele que é o concessionário poderia também propor ações possessórias para a proteção desse bem, embora tenha mera
detenção. Mas aí é uma discussão jurisprudencial que, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já deu decisões favoráveis a esse entendimento e contrários. Não há uma definição clara ainda. Por isso, ficamos na regra geral, que para bens públicos não há posse pelo particular, a mera detenção. Bom? Muito bem. Daí agora, precisamos falar dos desdobramentos da posse. E isso a partir do artigo 1197 do Código Civil. Vamos dar uma olhada na redação desse dispositivo. Olha só. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Pessoal, qual que é um caso claro aqui dessa relação de posse direta e posse indireta? Contrato de locação, que daí reforça, inclusive, aquela teoria objetiva da posse que eu falei para vocês. Veja, o locatário tem posse direta do bem, porque ele está com a coisa em seu poder, enquanto que o locador tem posse indireta desse bem, porque ele não está em poder, mas ainda assim exerce sua influência, exerce seu poder, ainda que indiretamente, sobre essa coisa. E veja, então, em virtude de um direito pessoal, um contrato de locação, esse locatário tem posse direta e o locador posse indireta. E veja que aí então há a possibilidade da utilização das ações possessórias ou qualquer outra ação que faça a defesa da posse contra um e outro. Eu, como locador, posso me valer aí de uma ação de despejo para recuperar a posse direta daquele bem. Então, retirando o locatário dele. Assim como o locatário, havendo aí a o indevido pedido de reivindicação desse imóvel, de recuperação da posse direta desse imóvel pelo locador, posso propor a devida ação para que seja respeitado o contrato de locação, assim como foi definido pelas partes, mostrando que o locador estaria pedindo o imóvel de volta fora das hipóteses permitidas pela lei de locação ou até mesmo o contrato. Né? Por isso que o final do dispositivo fala que, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Bom? Muito bem. Com isso, então, com essa situação, podemos ir para a última questão que eu quero trabalhar na aula de hoje com vocês, que é o objeto da posse. Aí na sua tela. Para a teoria tradicional, que compreende a ideia da posse, nós entenderíamos que a posse só poderia ser dita para coisas corpóreas. Então, quando a gente falou no início da nossa disciplina do direito das coisas, coisas sendo corpóreas, nós então poderíamos só proteger a posse por meio, então, aí das ações possessórias e tudo mais, para coisas corpóreas. No entanto, há entendimento aí doutrinário contemporâneo de que o objeto da posse não é mais apenas para coisas corpóreas, mas vale também para bens incorpóreos. E que poderia falar para direitos, por exemplo, direitos autorais e propriedade industrial. Mas veja essa súmula que eu estou colocando aí na tela para vocês. Ela diz que é inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. Essa súmula 228 tem interpretação dúbia pela doutrina. E por que digo interpretação dúbia? Para alguns, é o reforço da teoria tradicional de que, no momento em que se diz que é inadmissível o interdito proibitório, que é uma ação possessória própria, está dizendo que não cabe como objeto de posse, né, esses bens incorpóreos. Para outros, a interpretação que se dá dessa súmula é a seguinte, que o STJ só estaria dizendo que
não se pode valer do interdito proibitório, porque para a defesa, para a proteção desses direitos autorais, existem ações próprias de busca e apreensão, dentre outras, e que valeriam, seriam o equivalente ao interdito proibitório. Por isso, então, não há que se falar aqui de que posse não é válida para coisas incorpóreas, somente corpóreas. É também para bens incorpóreos. O que acontece é que há aqui um tratamento diferenciado, outras ações próprias para a defesa dessa posse, né? E veja, parece aqui que há uma tendência muito grande de a gente falar de posse para bens incorpóreos no futuro. E por que eu digo isso? Em razão da virtualização, da digitalização da nossa vida. Cada vez mais, aquelas relações jurídicas que nós tínhamos normalmente com bens materiais estão se tornando imaterializadas. E parece que nem sempre a legislação dá uma resposta suficiente para essas circunstâncias. Por isso, a gente poderia talvez se valer aí da tutela possessória para bens imateriais digitais. Mas isso ainda é bastante polêmico, ainda precisa de muito desenvolvimento e avanço. Mas há essa polêmica. Mas é curioso pensarmos o seguinte, que o STJ tem uma outra súmula que parece incorporar essa ideia de bens incorpóreos. Olha só a súmula 173. Diz o seguinte, que o direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Veja, direito é incorpóreo, não é corpóreo, não tem matéria. Porque não estamos falando da linha telefônica e sim do fio em si. Estamos falando do direito de uso de linha telefônica. O direito lá ter o número de telefone e tudo mais. E que eu posso adquirir por uso capião. E uso capião somente existe se falarmos de uma posse anterior. Então, se o direito de uso pode ser adquirido por uso capião, significa que eu posso ter posse de um direito de uso. Logo, haveria para um bem incorpóreo posse. O que mostra, então, a dubiedade que existe também para essa matéria. Bom, pessoal, então era isso que eu queria tratar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula, então, continuamos a desvendar as questões envolvendo aí a tutela possessória e a posse. Certo? Muito obrigado e até a próxima.